Meus irmãos, a paz do Senhor, eu venho aqui mostrar mais um vídeo que vai chamar muito a sua atenção, principalmente a você, mulher de Deus, que ora pela salvação do seu filho. Eu vou mostrar aqui um fato que aconteceu na vida da mãe do irmão Rafael. Pra você entender que quando você ora, o Espírito de Deus, ele lhe visita e ele vai trabalhando por trás no mundo invisível. E certamente Deus, ele dá vitória àqueles que oram. Então você mãe, você pai que vive orando pelo seu filho, pela sua filha, que talvez está preso no mundo do alcoolismo, quem sabe no mundo das drogas. Eu quero dizer, não desista. Assim como aquela viúva que orava pela aquela causa, e a Bíblia diz que o juiz foi comovido a defender a causa daquela juíza, assim não é diferente, meus irmãos, na sua vida. Então, se você gostar desse testemunho, não deixe de se inscrever no nosso canal. É um canal novo, onde Deus tem abençoado vidas. E não deixa também de compartilhar com mais pessoas que você conheça, que esteja passando por essa luta espiritual no meio da sua família. Que Deus abençoe a todos e vamos ouvir esse grande e maravilhoso testemunho para a honra e glória de Jesus. Ô, gente, aqui é o pastor Rafael. Gostaria de convidar você agora para ouvir um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. É enriquecedor poder compartilhar dessa experiência com todos aqueles que vão ver esse vídeo. E eu tenho certeza que, de alguma forma, esse testemunho vai edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Vai valer a pena, fica comigo, não vou demorar, mas é interessante o que eu tenho para te dizer. De repente, nesse momento que você ouça esse vídeo, é uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu começo a minha história lembrando da minha infância, um tanto quanto difícil, uma infância de muita dificuldade, filho de uma missionária chamada Maria Lúcia Godoy. Ela é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira. Eu sou um irmão mais velho de 7 irmãos. A nossa família é uma família muito grande, que enfrentou muita dificuldade para viver, né? Há momentos assim que a gente passou, que foi só a mão de Deus mesmo que nos manteve assim. Minha mãe é uma mulher muito fiel a Deus. Eu conheci o Evangelho, antes de conhecer o Evangelho na Bíblia, eu conheci o Evangelho através da vida da minha mãe. A minha mãe é um exemplo de pessoa, uma pessoa extremamente fantástica, uma pessoa incrível, uma pessoa que me ensinou o que era o amor de Deus, mesmo numa situação tão difícil, uma mulher muito fiel que se conservou firme, né? E apresentou a Deus todas as suas famílias, toda a sua família. Nós vivemos um momento de dificuldade porque todos os nossos irmãos, a gente viveu em extrema miséria, a gente passava por muitas lutas, financeiramente falando, e o meu pai era alcoólatra, e tinha problema com o álcool, apesar de ser um homem muito bom, mas ele ficou aprisionado no álcool por muito tempo, uma pessoa maravilhosa, que Deus o tenha hoje, mas havia muito conflito dentro da minha casa. A minha mãe é uma mulher fiel a Deus, mas havia esse contraste entre Deus e o mundo, essa guerra, né? Entre o bem e o mal, lutando para definir o destino daquela família, né? Mas eu me lembro da minha mãe, uma mulher muito de oração, que ela colocava os seus filhos embaixo do joelho. E uma frase que me marcava muito da minha mãe é que ela sempre dizia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você que está ouvindo esse vídeo tenha uma história semelhante à minha, mas eu quero dizer para você, o que aconteceu na minha vida pode também acontecer na sua. Eu profetizo que você e sua casa servirá ao Senhor. E dentro desse contexto, a minha mãe se manteve fiel a Deus, buscando ao Senhor Jesus Cristo. E há momentos assim que a gente tinha, que havia momentos que parece que não tinha como, não ia ter formas da gente sair daquela situação. Uma das coisas que me marca na minha infância é a minha mãe fazendo comida. E uma das vezes ela disse assim, se arruma e a gente vai para a igreja. E eu disse, mãe, o que a gente vai comer? Ela disse, quando a gente voltar, a gente vai jantar. Mas ela disse isso porque não tinha nada para comer em casa. E mesmo assim a gente foi para a igreja. E eu me lembro que na igreja ninguém que olhava aquela mulher nunca dizia que ela tinha problema, porque ela era a mulher mais sorridente do culto, a mulher que mais glorificava a Deus, a mulher que mais adorava a Deus. Mas mal sabia as pessoas que em casa ela não tinha o que comer, que ela era mãe de filhos que estavam já se inclinando para o mundo, apesar de estarmos na igreja nesse tempo, por influência de um pai também que era alcoólatra e agressivo. Muitas vezes nós chegávamos em casa, a minha mãe pegava a gente e tinha que correr porque ele estava violento e o diabo tomava a vida dele e ele ameaçava a minha mãe. Muitas vezes eu vi minha mãe dormir do meu lado, segurando a minha mão, com medo de alguma coisa que acontecesse com a gente. E ela desenvolveu naquele tempo
um síndrome de pânico, porque qualquer pessoa que chegava em casa, ela assustava muito por causa desse momento, dessa violência, né, que a gente sofreu doméstica dentro de casa. Mas mesmo assim, ela perseverando firme, cozinhando no fogão, pouca comida, o gás acabava, ela tombava o bujão e orava a Deus, e aí o fogo acendia. Ela dizia: Deus, segura esse gás até eu pegar o dinheiro. E quando a minha mãe pegava o dinheiro, o gás acabava. A gente sobrevivia de doações, de roupa, de alimento. Eu me lembro que chegava na hora do almoço ou na hora da janta, ela dava uma caneca na mão de cada um e a gente saía nos vizinhos, pedindo, né? Pedindo ali alimento. O meu pai verdadeiro eu nunca conheci. Eu sou fruto de um adultério, porque minha mãe ainda muito nova, uma moça do interior, e ele um caminhoneiro. E eu nasci dessa maldição, mas eu louvo a Deus, que Deus é um Deus que quebra maldições, né? Eu quero dizer para você que está acompanhando esse vídeo agora, que não importa o seu passado, Deus é um Deus que escreve novas histórias. Deus é um Deus do impossível. Ele pega o improvável. Eu gosto de um texto que diz que ele pega as coisas que não são. Ele pega as desprezíveis deste mundo, né? Ele é um Deus maravilhoso. E Deus escolheu a minha casa. Deus escolheu a nossa família. Eu me lembro que pessoas diziam para minha mãe assim: ah, desiste porque você não vê, você não consegue ver futuro nisso. Mas eu me lembro que ela, na persistência, havia uma mulher que morava próximo da nossa casa, que essa mulher, ela era do terreiro de Umbanda. E a gente passava todo dia para ir para o culto na frente da casa dela. E a minha mãe não gostava de passar pelaquela rua, porque toda vez que ela passava lá, ela desafiava e dizia assim: eu não gosto de crente. E minha mãe baixava a cabeça, muito singela, não dizia nada, mas ela falava: eu não gosto de crente. E eu me lembro que um dia ela apareceu na porta da minha casa. Eu disse: mãe, tal pessoa está aqui em casa. Ela disse: eu não acredito. Aí ela saiu na porta e a mulher olhou para ela e disse: eu não gosto de crente. Mas se eu fosse uma crente, eu queria ser uma crente como você. Uma mulher fiel a Deus. Todo dia eu vejo que você passa na porta da minha casa com seus filhos para ir para a igreja. Então, irmão, às vezes a sua história vai gerar milagre na vida de outras pessoas. O que você está vivendo hoje, o que gera dor em você, pode gerar cura em outras pessoas. Tá certo? Permaneça, vá até o fim. E eu me lembro que teve uma fase que eu fui batizado com o Espírito Santo, 9 anos de idade, um congresso lindo. Três adolescentes foram batizados naquele dia. O Senhor me separava para essa promessa, para esse chamado. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu comecei a desenvolver más companhias, eu comecei a ir mal, eu sofri uma tentativa de abuso, uma pessoa tentou abusar de mim. E depois daquele período começou conflitos dentro de casa, o diabo tomava a boca do meu padrasto, ele dizia que ia me matar, ele dizia que eu não ia sobreviver. E começou um conflito muito grande. Eu comecei a me inclinar para esse mundo, o submundo do crime, o submundo da droga. Aos 13 anos de idade, eu experimentei a primeira droga e tudo começa de maneira não tão ofensiva, né? Começa de maneira espontânea, você é levado, né? Você está no momento e você se envolve com aquilo. O primeiro foi um cigarro, depois eu me envolvi com drogas mais pesadas e depois aquilo foi se aprofundando. Eu comecei a andar com más companhias e naquele período eu era uma pessoa que acompanhava aquelas pessoas. Mas é diferente eu dizer que o que aconteceu naquele tempo foi que eu fui para aquele espaço porque eu não me sentia amado. Diferente de outras pessoas que vão e cada um tem uma história, que vão porque eram curiosidades, eu fui porque eu me senti amado. Eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, alguém disse assim para mim: aqui você tem uma família, nós somos a sua família. Se alguém tocar em você, vai tocar em nós. E eu me senti amado, eu me senti recebido, eu me senti abraçado. E apesar de ser uma família de rua, eu me senti amado por aquelas pessoas. E a partir dali, começou a vida de crime. Eu comecei a praticar pequenos delitos, no tráfico de drogas, eu comecei a andar armado, conflitos, existiam conflitos, e Deus guardando a minha vida todo o tempo. Eu glorifico a Deus por isso, porque se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Foi o Senhor Jesus que, por misericórdia, me resgatou. Não tinha mais jeito para mim, porque eu estava totalmente perdido. Aos 18 anos de idade, eu já tinha sido preso várias vezes. A minha mãe, uma mulher fiel a Deus, ia na delegacia e falava: não foi isso que eu te ensinei. Não foi para estar aqui. Eu me lembro que um dia, numa audiência, e a promotoria presente, a juíza aquele dia,
E ela disse para minha mãe falou, eu nunca ensinei ele a fazer isso. E aquilo me marcou muito, porque realmente ela nunca tinha ensinado. Mas eu tinha me incluído naquele mundo. Eu comecei a ser refém dessas coisas, e comecei a participar disso. Me tornei um menino muito violento. Eu me lembro que eu fiquei muito mal na escola, eu parei de estudar, eu discutia com as pessoas, eu me tornei agressivo, eu brigava na rua, e naquele mundo, naquele submundo, né? Não tinha felicidade. E logo depois de um tempo, eu comecei a me envolver de maneira mais pesada. E eu me lembro que eu fui preso aos 18 anos de idade. Fui preso, passei uma rebelião, vi pessoas morrerem. Então, é um mundo que ele realmente aprisiona. Então, para você que está ouvindo, de repente você tem uma experiência com alguém da sua família, ou você mesmo que está ouvindo também está passando por isso, Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é aquele que resgata o homem do pecado. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus me libertou. E eu me lembro que eu fui do Paraná para Santa Catarina, mas eu nunca parava. Eu dizia para Deus que eu ia parar, mas eu nunca parava. Era uma promessa que eu nunca cumpria. E eu me lembro uma vez que eu fui detido. E do nada, eu estava trabalhando esse tempo. Eu tinha parado com as coisas que eu fazia e decidi trabalhar. Mas eu estava trabalhando, mas eu não estava do jeito que Deus queria que eu estivesse. E eu me lembro que eu fui preso na porta do meu trabalho. E dentro do presídio, eu entrei num lugar e fui tomar um banho. E aí, naquele dia, eu dobrei o joelho debaixo do chuveiro e eu chorei. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero viver essa vida. Quando eu acabei de dizer isso, o chefe do presídio mandou me chamar. E quando ele mandou me chamar, eu saí lá fora. Ele olhou para mim e disse assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se alguém mexeu aqui. Liga para tal lugar. Mas havia aqui um processo contra ele, mas esse processo desapareceu do computador. Não existe mais nada aqui. Eu estou sendo obrigado a libertar ele. Essa palavra entrou no meu coração porque eu tinha acabado de orar. E Deus decretou a minha liberdade daquele lugar. E eu me lembro que ele falou, eu estou sendo obrigado a te soltar. Quando ele disse aquilo, eu entendi que aquilo era espiritual. O diabo queria frustrar os planos de Deus na minha vida, mas quando ele disse eu estou sendo obrigado, eu entendi que havia uma força maior. E lá em Romanos está escrito assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso? Ele nos livra da condenação eterna, Ele nos livra da morte eterna e Ele nos livra para a vida eterna. Eu me lembro que eu estava morando no bairro e a violência estava muito grande. Foi feita uma força-tarefa para conter a violência daquele bairro. E a polícia prendeu pessoas que tinham uma lista, e naquela lista tinha pessoas que eram para ser mortas. E o meu nome estava naquela lista para ser morto também. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus apagou o meu nome da lista da morte e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu me lembro que quando acontecia alguma coisa no bairro, um bairro muito violento, a minha mãe saía correndo para ver se era a gente que estava ali. E chegava ali, infelizmente um jovem tinha perdido a sua vida e ela imaginava que era um de nós, mas Deus foi fiel à sua promessa e manteve cada um de nós intactos, cuidado, zelado por Deus. Se você é mãe, está vendo esse vídeo, se você é pai, está vendo esse vídeo, confie no Senhor, porque Deus é poderoso para libertar. Não importa o quão difícil a situação esteja, eu estou aqui como prova viva de que Ele é um Deus que resgata, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que salva e Ele salva da mão do pecado. E eu me lembro que nesse tempo eu encontrei um pastor da Deus e Amor e ele parou para mim no meio da rua e ele disse assim, ei jovem, para aí, o Senhor manda dizer para você, eu vou te levar para uma terra que ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Lá você terá um encontro comigo. Eu vou trabalhar na sua alma e eu vou me apresentar para você. Enquanto eu estou contando para você, eu estou arrepiado aqui. Porque foi muito forte o que aconteceu aquele dia. Eu me lembro o nome dele, pastor Fernando, e ele disse assim, o Senhor vai mudar a sua sorte. Foi quando isso aconteceu. Um dia eu discuti com a minha mãe em casa, e eu acredito que ela vai ver esse vídeo. Eu discuti com a minha mãe em casa, e todos os meus irmãos estavam trabalhando, e eu no tráfico. Eu falei para ela, você está vendo aquele vizinho? Ele acorda às 4 horas da manhã para trabalhar, e a casa dele nem rebocada é. Eu não quero essa vida para mim. Eu não nasci para trabalhar, eu nasci para roubar. E ela falou para mim, Rafael, então vamos ver por que foi que você nasceu. Irmão, aquele dia não foi a minha mãe que eu desafiei. Aquele dia eu desafiei o Deus de Israel.
Porque a minha mãe pegou a Bíblia, desceu para o quarto, fechou a porta, ela sentou na mesa, ela abriu a Bíblia, contando depois para mim, e falou: Deus, o Senhor me fez uma promessa que o meu filho seria um pregador da sua palavra. Mostra para ele por que ele foi que ele nasceu. Irmãos, aquele dia foi um dia em que foi um impacto de Deus na minha vida, porque eu estava andando na rua. O encontro com Deus que eu tive foi na rua. Porque eu me lembro que eu estava na esquina da padaria, onde eu ficava, traficando droga. Naquele dia o Espírito Santo de Deus me visitou no meio da rua. Não teve ninguém ministrando uma palavra, não teve um fundo lindo musical, não teve um arranjo que movesse, foi simplesmente a mão de Deus. E eu me senti tão perdido aquele dia, que eu dei um passo para um lado, um passo para o outro, e eu perguntei para Deus: para onde eu vou? E eu comecei a chorar. Eu chorava gritando, em prantos, em prantos, em prantos. As pessoas pararam ao meu redor e perguntaram: o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que aconteceu com ele? E eu gritava em voz alta: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais essa vida para mim. A partir daquele momento, eu entendi que Deus olhou do alto dos céus e disse: se você não quer mais essa vida, eu estou aqui para te ajudar. Aí eu fui levado para outra cidade, como a palavra havia se cumprido na boca daquele pastor. E ali eu passei 7 meses sendo tratado por Deus. Deus tirou de mim o orgulho que havia. Eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar. Eu nunca tinha abraçado a minha mãe, eu nunca tinha dito para ela que eu amava ela. Houve uma vigília e tudo que eu queria aquele dia era dizer no microfone: mãe, eu amo você. Uma mulher que lutou por mim, o meu exemplo de vida. E naquele tempo, eu tive um encontro com Deus. E eu ia para as madrugadas para orar. E eu chorava muito. Jesus me curando de todos os meus traumas, de todos os meus medos. Eu tive uma experiência com Deus numa madrugada fria da cidade de Curitiba, uma das capitais mais geladas do Brasil. E Deus disse para mim: saia para fora. E havia uma casinha chamada Casa do Oleiro, que era o lugar onde a gente orava. E eu orando ali, Deus disse para mim: saia para fora. E quando eu saí para fora, Deus falou: estenda as suas mãos. E eu pensei comigo: isso é coisa da minha cabeça. Eu nunca tinha vivido essas experiências. Ele disse: passa a tua mão. Quando eu passei a mão, aquele pasto verde se tornou uma multidão de pessoas. E Deus falou no meu coração: eu vou te levar para pregar para as nações. Eu vou te levar para pregar para as pessoas. Aquele dia eu voltei para o meu quarto, irmão, eu não dormi. Eu deitei na cama e havia outros companheiros de quarto e eu não podia fazer barulho. E quando eu deitei no travesseiro, eu comecei a chorar. O Espírito de Deus me visitou naquele quarto, eu comecei a falar em línguas. Eu tampei a minha boca para não acordar os demais. Eu saí para fora e aquele dia eu quase amanheci o dia, tomado pelo Espírito Santo de Deus. E ali a minha história começou a mudar. Desde então, eu conheci esse amor tão tremendo, tão maravilhoso. E eu não era mais um menino violento agora. Eu era alguém modelado pelo Espírito de Deus. Eu só queria amar as pessoas, eu queria abraçar todo mundo, eu queria contar minha história para todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. E Jesus disse: o que eu fiz por você, você vai fazer por outros. E Deus me deu uma missão, qual é? Anunciar o Evangelho. E eu me lembro que das experiências que eu tive, eu saí para o centro de Curitiba, e ali eu pregava para os moradores de rua, eu pregava dentro do coletivo, eu pregava para as pessoas que estavam em situação de rua, e eu senti a alegria de poder fazer algo por Deus, de fazer algo pelo ministério, de poder levar avante aquilo que tinha acontecido na minha vida. E aquilo que era motivo de vergonha, agora se tornou motivo de orgulho, né? Aquilo que era motivo de vergonha. A Bíblia diz: no lugar da vergonha, eu te darei dupla honra. Talvez você está ouvindo esse vídeo e você se identifique com isso. Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo aqui agora: no lugar da vergonha, eu te darei dupla honra. O Senhor fará coisas maravilhosas por você. E ali eu tive um encontro com Jesus e Deus salvou a minha alma. Fui batizado nas águas e comecei o ministério, iniciei o ministério. Tinha um pastor muito meu amigo que me tirou da rua, pastor Hélio Sá de Maia, me abraçou, me ajudou em tudo, me tirou da rua, me aconselhou e me colocou para pregar. Você é um pregador, rapaz. E ali comecei a pregar, ganhar almas para Jesus. Eu tinha uma vergonha muito grande de pregar, porque eu não sabia o que dizer. Aí eu pregava e perguntava para ele, ele dizia isso. E quando eu pregava, a pregação, de repente não foi aquilo, mas ele olhava para mim com um sorriso no rosto, de um pai orgulhoso que tinha me visto sair da rua e dizia: rapaz, a sua pregação foi maravilhosa, a sua pregação foi incrível. Me ajudou muito, tenho um carinho enorme por eles. Se eu fosse dizer nome nesse vídeo, eu não vou nem ousar fazer isso, porque muita gente ficaria de fora. Muita gente que cooperou para que tudo isso acontecesse. Para que a minha história chegasse onde eu estou aqui hoje, né? Contando para você do que Deus pode fazer.
E pela misericórdia de Deus, Deus nos levantou para o ministério. Já há 17 anos agora, estamos pastoreando, cuidando da obra de Deus. Já pregamos alguns estados do Brasil, levando a mensagem de Cristo para poucos ou para muitos, levando esperança que Jesus é um Deus que salva, cura, resgata e liberta. Minha mãe hoje, se cumpriu o que Deus falou na vida da minha mãe. Eu me lembro que uma vez chegou uma pessoa e disse assim, ó, os seus filhos vão morrer na mão da polícia, porque era um lar desestruturado, sem estrutura financeira, sem estrutura alimentar, mas havia uma promessa que Deus faria. Como Deus escolheu a família de Gideão, que era a menor família, Deus também escolheu a minha família. Teve um episódio que marcou e esse eu não posso deixar de fora. Eu me lembro que minha mãe foi orar perto das 11h30, e quem tem criança sabe, no interior, as crianças saem de manhã brincar, e 11h30 eles voltam para casa para almoçar, mas não tinha comida aquele dia. E a minha mãe foi para o quarto, e ela ousou aquele dia, perguntou, o que você quer comer? Eu disse, eu quero macarrão. E perguntou para o outro, meu irmão Felipe, meu irmão Lucas, meu irmão Juninho, meu irmão André, perguntou para cada um deles, cada um escolheu uma comida, mas não tinha nada. Ela entrou no quarto para orar, e eu brincando no quintal. Deus me deixou ouvir a oração dela aquele dia. E ela orou, Deus, o Senhor me provar, tudo bem, mas os meus filhos não podem perecer fome. Tem misericórdia, o Senhor trata dos passarinhos, mata a fome dos meus filhos. A minha mãe não acabou de orar. Eu me lembro que parou um caminhão na frente da minha casa. E eu gritei para aquele caminhão, ei, é aqui mesmo. E o caminhão parou. E as pessoas saíram para fora e ficaram tudo olhando. Minha mãe disse, não, eu não fiz compra. Não fui eu não fiz compra. Aí eu comecei a falar assim, não é aqui. O moço desceu com o papel na mão, eu me lembro o endereço até agora, de quando a gente morava lá. O moço desceu com o papel na mão, e disse, qual é o nome da senhora? Maria Lúcia Godoy. Foi conferindo as informações, e todas elas deram, ok, era ali a compra. Irmãos, e começou a vir compra, e muita compra, e a gente começou a chorar. O moço que estava entregando a compra não entendeu. Ali, a presença de Deus desceu na cozinha da minha casa, que apesar de simples, não tinha quase nada, mas tinha a presença de Deus. Você pode não ter nada, irmão, financeiramente falando, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Davi, quando pecou, não teve medo de perder a coroa, não teve medo de perder o palácio, não teve medo de perder o status. O que ele disse, Senhor, tira tudo de mim, mas não retire de mim a sua presença. Então, ali começou a descer aquele monte de coisa e a gente começou a chorar. O homem que estava entregando a compra, o rapaz, né? Me lembro agora o nome do supermercado, até hoje me lembro. Começou a chorar também. O Espírito de Deus visitou. E aquele dia a gente comeu, porque Deus foi a nossa provisão. Essa é uma das vezes que Deus proveu, porque Ele é um Deus do cuidado. A nossa geração entende só um Deus do muito, mas eu entendo que Ele é um Deus do pouco também. A nossa geração entende que Ele é um Deus que promove. Eu entendo que Ele também é um Deus que prova, para ver a sinceridade do nosso coração. Então, nós entendemos que naquele dia, o Senhor deixou aquela experiência. E a mulher disse que todos nós seriam perdidos. Ou seus filhos serão traficantes. Minha mãe disse não, meus filhos serão profetas. Hoje, para a glória de Deus, nós temos pastor presidente na família. Nós temos cantores. Nós temos meninos de 12 anos que já pregam a palavra de Deus. Tudo da fidelidade de alguém. Irmão, vale a pena ser fiel. Seja fiel ao Senhor Jesus. Seja fiel. Porque a Bíblia diz assim, ser fiel ao Senhor Jesus, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para a glória de Deus, minha mãe é uma missionária, hoje ainda viva, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, orando pelos seus filhos. Os seus filhos hoje, quase todos libertos, a grande maioria, já estão pelo Brasil, fazendo a obra de Deus. Tem cantoras que cantam o Brasil mundo, tem pregadores na minha família que estão pregando aí, levando o evangelho do reino. E quem disse que a minha casa terminaria em vergonha, hoje viu que Deus honrou a minha família. Deus honrou a minha casa. Minha casa hoje é um lugar de honra de Deus. Então eu tive esse tempo para compartilhar com você esse testemunho. Quero agradecer pela sua atenção e deixar um recado importante. Não desista dos seus sonhos, porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que cumpre promessa. Tá certo? Fica o meu abraço e minha consideração, que Deus em Cristo possa abençoar você. E eu profetizo toda sorte de bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora.
Pai querido Deus, eu quero apresentar essas pessoas que vão ouvir esse testemunho. Deus, que depois, Pai Senhor, dessa tela, nessa plataforma, nessa rede social, que a sua palavra possa, Senhor Jesus Cristo, alcançar esse coração. Eu oro pelas mães que, como a minha, choram pelos seus filhos. Eu oro pelos filhos que também choram, Pai, por estar aprisionados como eu estive um dia. O Senhor é um Deus que liberta. Senhor, a tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Então, que nessa tarde seja despedaçado no nome de Jesus. Eu profetizo que muito mais o Senhor fará, Pai. Que se tem alguém, Senhor, vivendo essa situação, que o Senhor abrace como abraçou a minha casa e a minha vida. Deus, uma palavra eu tenho a dizer a Ti. É gratidão por tudo que tem feito. Eu, Senhor, Pai, miserável e pecador, mas o Senhor fiel, Pai, em todo o tempo. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Meus irmãos, se esse testemunho, ele impactou a tua vida, de alguma forma ele falou com você, e você se encaixa, né, em algumas coisas que aconteceu na vida do irmão Rafael, eu quero te convidar a compartilhar. Compartilha com mais alguém, porque tem pessoas que estão passando por isso. E você é um canal de Deus para abençoar essas pessoas. E também, meus irmãos, sem se esquecer de pedir aos irmãos para se inscrever no nosso canal. E também, irmão, dá aquele joinha. Aquela mãozinha que fica assim do lado do vídeo. Por quê? Porque o YouTube ele entende que você gostou do vídeo quando você assiste o vídeo completo e quando você dá o joinha. E ele envia na plataforma para que mais pessoas possam assistir esse testemunho e se edificar para a honra e glória de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus.